Amigos, a cada dia mais um comentário nos obriga a voltar aqui em nosso canal para dar alguns esclarecimentos. Lógico que é um imenso prazer fazer isso, né? Os pais dos autistas precisam se juntar em grupos de estudo, mas é necessário que estudem mesmo, para evitar que tenham que acreditar em tudo que está sendo falado. Até inclusive por profissionais considerados de ponta, mas que não estão estudando. E com isso, nossas crianças acabam sendo prejudicadas. Autismo não é um transtorno padrão. Cada criança tem a sua própria característica e, por isso, o que é bom para um pode não ser para outro. A causa original do autismo, segundo grande parte dos cientistas ligados ao tema, é realmente uma mutação de algum gene, ou de alguns genes, né? Provocando uma má formação em algumas áreas do organismo, como a permeabilidade nas paredes do intestino, por exemplo, que permite que sejam levados à corrente sanguínea proteínas que vão provocar a inflamação cerebral. Essa é uma causa que está sendo mais do que comprovada já em diversas publicações científicas que estão sendo publicadas nas revistas mais importantes do mundo. Agora, há causas secundárias dos sintomas. E há também algumas dessas causas amplificadoras dos sintomas. E essas causas são diversas. O que a gente pode elencar aí? Entre elas nós temos a intoxicação por metais pesados. É muito comum isso em áreas de indústrias pesadas, onde até o ar que é respirado pode trazer esses elementos contaminantes, né? Nesses casos, o tratamento recomendado para essa intoxicação é o que se chama de quelação, que consiste na eliminação desses contaminantes. Tem muita polêmica sobre a quelação, mas ela é necessária. Se tem metal pesado, a quelação é importante. Há também problemas de tireoide, e que deve ser tratado imediatamente para evitar que os seus sintomas sejam confundidos com os sintomas do transtorno. E isso a gente descobre com o exame clínico completo, exame de sangue e tudo. Há também a infestação de parasitas. Por quê? Porque as bactérias componentes da microbiota intestinal do autista não está trabalhando corretamente. Com isso, restam pedaços de alimentos que não são triturados corretamente, ou seja, digeridos, e acabam deteriorando no interior do trato intestinal. Aí, lógico, deteriorando, estragando dentro do trato intestinal, cria um ambiente propício a vermes, protozoários e demais parasitas. Já nesse caso, o melhor medicamento não pode mais ser usado. Tá? Nem vou dizer o nome dele, porque ele foi proibido no Brasil. E proibido por quê? Porque ele faz mal? Negativo. Porque a Rede Globo de televisão, utilizando o Drauzio Varela, fez uma pesada propaganda acabando com esse medicamento. Por quê? Dizendo que esse medicamento era a mesma coisa que dar água sanitária para a criança. Gente, é uma ignorância tão grande, uma imbecilidade de tal tamanho, mas foi proibido. Até os livros que falam sobre esse medicamento foram proibidos no Brasil. Eu tenho todos, lógico. Tá? E é um absurdo o que foi feito. Proibiu um livro e foram proibidos. Agora, por que foi proibido? Tá? Porque simplesmente todas as crianças tratadas com esse medicamento eliminaram de tal forma os parasitas que simplesmente os sintomas foram embora. 100% de cura. Tem outros exemplos semelhantes que nós vamos falar também. Aliás, na China, esse medicamento virou o medicamento oficial, porque lá não tem, ninguém pode se meter mesmo, né? Mas não é o caso da gente levar ninguém para ser tratado na China, ainda mais agora com o coronavírus rodando por lá, né? Bom, tem mais uma coisa. O autismo também pode ter uma origem viral, também existe essa origem intermediária, né? Aí o tratamento mais eficaz é o realizado pelo GC-MAF. Esse GC-MAF é um medicamento que foi muito usado nos Estados Unidos, aqui no Brasil muita gente já está usando também, mas que também é muito barato e também está despertando os olhares da
Rede Globo, Drauzio Varela, etc. Daqui a pouco vão fazer uma propaganda dizendo que GC-MAF é igual a, sei lá, chumbinho para matar rato, alguma coisa assim. Para proibir o GC-MAF e nós ficarmos sem mais um medicamento, esse para tratar essa causa intermediária do autismo viral. Tá? E quem quiser saber alguma coisa sobre isso que eu estou falando, dessas malandragens da Rede Globo e dessas pessoas compradas para dizer besteira, leia o livro de Peter Goethe, que eu também não vou dizer o nome, mas é só entrar em Peter Goethe. Peter é normal, Goethe se escreve que nem Nietzsche, ou seja, Goetzsche. Veja o livro de Peter Goethe, leiam e vocês vão saber o que eu estou falando. Tá? Bom, e a imensa maioria dos autistas também tem como causa dos sintomas a intolerância alimentar. Essa intolerância alimentar é amplificada pela permeabilidade das paredes do intestino e pela situação deficitária da microbiota intestinal. Agora, para esse, que a maioria dos autistas tem essa intolerância alimentar, que é bom não confundir com alergia alimentar, eu tenho comentado muito isso. Quem tiver dúvida sobre esse aspecto, médicos quiserem saber sobre isso, compre o livro de Dr. Aderbal Sabra. O livro é Manual de Alergia Alimentar. Quem é o Dr. Aderbal Sabra? Entre na internet e pesquisem. É uma das maiores autoridades em autismo no Brasil. Ele é pediatra, nutrólogo, imunologista, gastroenterologista e tudo mais. E tem um monte de trabalhos de pós-doutorado publicados nas melhores universidades do mundo. Uma delas é a George Washington, em Nova York. Então, para quem tem intolerância alimentar, que a maioria tem, aí o procedimento é um procedimento padrão que deve ser acompanhado por um médico, pediatra, nutrólogo de preferência, que começa com o exame clínico completo para identificar outras comorbidades paralelas que podem trazer causas semelhantes. Aí se encontrar, tratar imediatamente. Tá? Uma delas é a tireoide. Tá? Segundo passo é eliminar os parasitas, os vermes, que infesta o trato intestinal do autista. Tá? A grande parte do mau funcionamento orgânico de todos nós, tá, é causado pela infestação de vermes, parasitas, protozoários, etc. Então, isso para todos nós. Começou a estar com desequilíbrio na saúde, trata os parasitas logo para depois pensar no resto, tá? Porque grande parte das nossas comorbidades tem a ver com a existência de vermes. Em terceiro lugar, o exame de intolerância alimentar para preparar uma dieta sem os nutrientes que não são tolerados pelo organismo e que, por isso, causam a tal da inflamação cerebral. Essa inflamação cerebral está sendo descoberta que ela é causa de uma porção de outras comorbidades. Já falei sobre isso, estou estudando esses trabalhos que estão sendo publicados, estou em contato com esses colegas que estão vendo isso, para que a gente possa dar uma informação mais substanciada para vocês, né? Substancial para vocês. Outro é, obviamente, a complementação vitamínica, porque se tem parasita absorve os nutrientes dos alimentos e os nutrientes não vão para o organismo da pessoa. Então, um exame de nível de vitaminas é bom para fazer a complementação vitamínica. Agora, lembrem que vitamina é complementar. Tem muita gente tomando vitamina adoidada, eu tenho avisado muito isso. Não é para tomar vitamina e ficar assim adoidado, é para verificar e fazer um acompanhamento médico. Tá? Agora, tudo isso que nós falamos aqui, vocês observaram uma coisa? Em nenhum momento eu falei em dar medicamento para reduzir sintoma. Por quê? Você já sabe, eu tenho falado isso sempre. Porque a maioria dos sintomas de agressividade, inquietação, atraso de linguagem, deficiência de algumas inteligências, dificuldade nos comandos motores e uma série de outros, são provocados pela inflamação cerebral. Essa inflamação, que não dá sinais claros, né, já que não há receptores de dor no cérebro, além de dificultar o desenvolvimento das redes neurais, as redes neurais que estão em volta do local inflamado, tá, causam incômodo na cabeça da criança.
Esse incômodo é sentido pelo autista de diversas formas. Alguns sentem um peso forte no cérebro, outros sentem como se a cabeça aumentasse, e assim por diante. E esse incômodo faz com que a criança fique inquieta, agressiva, às vezes parecendo até que tem sintomas de loucura, de esquizofrenia, de alguma doença psiquiátrica. E quando nós damos uma droga para reduzir esses sintomas? Gente, quando a gente dá droga para reduzir esse sintoma, nós estamos só camuflando a consequência de um problema. A causa continua lá, a inflamação cerebral. E o pior, muita gente faz o tratamento dando remédio, medicamento, e não trata a inflamação. E ainda diz que é besteira essa história de tirar o glúten. E o glúten está provado claramente que é o maior vilão da inflamação dos astrócitos lá nos neurônios. Aí, como a inflamação continua acontecendo, tá, devido à criança continuar ingerindo esses alimentos provocadores da inflamação, como o glúten, por exemplo, os medicamentos acabam não surtindo mais efeito. Aí os profissionais vão fazer o quê? Aumenta a dosagem, diminui a dosagem, troca de fórmula, sai do risperidona, vai para o aripiprazol e vai assim por diante. O efeito mais prejudicial disso tudo é a dificuldade que essa criança passa a ter no desenvolvimento das suas redes neurais, que vai impedir a sua autonomia e vai tornar ele totalmente dependente de seus pais a vida toda. Aí vocês vão dizer, você está repetindo isso. Tem que repetir, porque é importante. Nós temos que salvar essas crianças. E, infelizmente, o tratamento exclusivamente medicamentoso é o que está sendo realizado por muitos profissionais, camuflando os sintomas de irritabilidade, agressividade, etc., falta de sono e outros, e sem qualquer preocupação com a redução das suas causas. Por isso que a minha insistência para que os pais estudem, ou procurem amigos que estejam estudando, que tenham condições de estudar, para não precisar acreditar naquilo que está sendo dito por muitos profissionais desavisados ou com algum outro tipo de interesse, que não seja a cura da criança. Gente, só mesmo uma equipe multidisciplinar em alguma clínica em que essa equipe possa estar trocando informações com seus colegas das outras profissões, é que nós vamos ter um tratamento adequado. Aí sim, visando a verdadeira autonomia da criança. Clínicas como essa são necessárias que sejam formadas no Brasil inteiro. Aqui em Passo Fundo existe a Psicolúdico, que eu já falei várias vezes aqui. Vocês vão dizer que está fazendo propaganda da Psicolúdico, mas é lógico, vou fazer propaganda de todas as clínicas que resolverem adotar o sistema da Psicolúdico. Eles vão fazer franchising já, vai ser facílimo. Porque aí todo o tratamento, todo o treinamento que a gente está dando para os profissionais de lá vai ser dado para a clínica que abrir. Nalu e Cláudia vão aí na sua cidade e treina todo mundo, eu vou também, começa a treinar o pessoal. E a gente tem uma clínica que realmente a gente possa confiar. Porque aí faz o quê? A criança está sendo tratada por uma nutricionista, mas a nutricionista, de 15 em 15 dias, está se reunindo com psicopedagogo, com fonoaudiólogo, com todo mundo, com psicólogo, para comentar análise de caso, do caso dali. Então, a criança atendida por um profissional está, na realidade, sendo atendida por quase todos. E aí vai sendo indicado, agora você tem que ir nele lá para ver a parte da alimentação. Agora você tem que ir aqui porque os pais têm que fazer um tratamento psicológico para entender o que tem que fazer com o autista. E assim funciona. Aí é maravilhoso. Se não tiver clínica assim na sua cidade, procurem clínicas que você goste, por exemplo, e sugira isso para os proprietários, etc. Se eles aceitarem, peça para entrar em contato com a gente, para a gente dar a dica para essa transformação. Quer dizer, a daqui não é minha, a clínica é de Cláudia, de Nalu, apenas é porque eu gostaria que cada cidade que a gente fosse tivesse uma clínica para a gente poder indicar. Então, gente, é isso que é o autismo. O autismo é uma coisa muito complexa. Ela não é tratada por um profissional. Não basta levar no neuro, o neuro dá o remédio e acabou negativo. É uma equipe multidisciplinar que tem que fazer todas as análises. Nós temos que tomar muito cuidado com o tratamento que a gente vai fazer. Tem que verificar se esse tratamento não vai interferir em outra área. Então, fica aqui a dica. Procurem clínicas multidisciplinares
em que os profissionais conversem entre si e que com isso você possa ter um diálogo seguro dentro da própria clínica. Porque senão você vai num médico aqui, no fono dali, no psicólogo de cá, ninguém se entende, ninguém conversa com ninguém, ninguém vai à escola, ou seja, procurar clínicas que façam também parcerias com as escolas. Porque são coisas, nós temos que ter família, clínica e escola em parceria para que tudo dê certo. Ok? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, curtam e um forte abraço para todos vocês.